Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo para ter suas orações realmente ouvidas por Deus? É uma busca antiga, um anseio profundo no coração de todo aquele que deseja se aproximar do divino. Muitos oram, mas quantos sentem que suas palavras atravessam os céus e encontram um ouvinte atento? Hoje, vamos mergulhar em um tema que pode transformar completamente sua vida de oração. Vamos explorar os escritos inspiradores de Ellen White, uma mulher cuja vida foi um testemunho vivo do poder da conexão com Deus. Ela desvelou verdades profundas sobre a oração que muitos ainda não compreendem. Antes de prosseguirmos nessa jornada de descoberta, quero lhe pedir um favor. Se este conteúdo toca sua alma e desperta seu interesse, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e compartilhe esta mensagem poderosa com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar essa luz. O que realmente significa orar? É mais do que apenas pedir. É um diálogo, uma entrega, uma expressão profunda de dependência e amor. Ellen White enfatizou que a oração não é um mero exercício religioso, mas uma respiração da alma, a abertura do coração a Deus como a um amigo. Muitos se perguntam: por que minhas orações não são atendidas? A resposta, muitas vezes, não está na falta de amor de Deus, mas em nossa própria abordagem. Ela nos convida a examinar nossa motivação, nossa fé e nossa sinceridade diante do Criador. Ellen White afirmou que a primeira condição para a oração eficaz é a consciência de nossa própria necessidade. Somente quando reconhecemos nossa incapacidade e nossa sede de Deus é que podemos realmente orar com humildade e fervor. Outro ponto crucial é a fé. Não uma fé cega ou superficial, mas uma convicção profunda na bondade e no poder de Deus. Ela escreveu: Deus nunca decepciona a confiança daqueles que o buscam com coração sincero. A fé é o meio pelo qual recebemos as bênçãos que pedimos. Mas não é apenas crer que Deus pode, é crer que Deus vai fazer. É uma confiança absoluta em sua vontade e em seu amor por nós. Mesmo quando as respostas não vêm imediatamente ou da maneira que esperamos, devemos perseverar em fé. Ellen White também ressaltou a importância da confissão dos pecados. Nossas iniquidades separam-nos de Deus e impedem que nossas orações cheguem ao seu trono. Um coração arrependido e humilhado é um coração que Deus não despreza. Ela nos convida a examinar nosso coração, a abandonar qualquer ressentimento, amargura ou orgulho. A oração sincera exige um espírito manso e perdoador, refletindo o caráter do próprio Cristo. Muitos se preocupam com a maneira de orar, com as palavras certas. Ellen White nos lembra que Deus não se importa com a eloquência de nossas palavras, mas com a sinceridade de nosso coração. Podemos orar com palavras simples, desde que venham de um espírito verdadeiro. A perseverança na oração é outro elemento vital. Ela nos encoraja a não desistir, mesmo quando a resposta parece demorar. As orações sinceras e perseverantes são ouvidas no céu. Ela nos assegura. Deus testa nossa fé e nossa determinação. Ela também nos alerta contra a ideia de que devemos impor nossa vontade a Deus. A verdadeira oração alinha nossa vontade com a dele. É buscar primeiro seu reino e sua justiça, confiando que ele acrescentará todas as coisas que precisamos. A oração deve ser desinteressada. Não devemos orar apenas pelo que nos beneficia, mas também pelos outros, pelo cumprimento do propósito de Deus no mundo. Interceder pelos que sofrem, pelos que estão perdidos, é um ato de amor que move o céu. Ellen White enfatizou que Deus nos convida a orar, não porque Ele precisa de nossas orações, mas porque nós precisamos orar.
A oração nos transforma, nos aproxima do Criador e nos prepara para receber suas bênçãos. O céu está aberto à oração do justo. Isso não significa que somos perfeitos, mas que nos esforçamos para viver em obediência à vontade de Deus, buscando seu perdão e sua graça diariamente. Ela nos assegura que nossas orações são registradas no céu e que nenhum pedido sincero é esquecido. Deus tem seu tempo e sua maneira de responder, e seus caminhos são mais altos que os nossos. A oração é um privilégio inestimável, um canal direto de comunicação com o Senhor do Universo. Ellen White nos convida a valorizar esse privilégio e a fazer da oração uma parte essencial de nossa vida diária. Ela advertiu contra a oração mecânica ou rotineira, aquela que é feita apenas por hábito, sem envolvimento do coração. Deus deseja uma conexão genuína, uma comunhão íntima. A oração também é uma arma poderosa contra as tentações e os ataques do inimigo. Através dela, recebemos força divina para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Muitos se sentem incapazes de orar com dúvidas e medos. Ellen White nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ajudando-nos em nossa fraqueza. Não há pedido grande demais ou pequeno demais para Deus. Ele se importa com cada detalhe de nossa vida, desde as grandes aflições até as pequenas preocupações do dia a dia. A gratidão é um componente essencial da oração. Ellen White nos incentiva a expressar nossa gratidão a Deus por suas bênçãos, mesmo antes de recebermos as respostas aos nossos pedidos. Um coração agradecido está mais aberto para receber. Ela também enfatizou a importância da oração em família. Unir-se em oração com nossos entes queridos cria um laço espiritual mais forte e traz a presença de Deus para dentro do lar. A oração secreta, aquela feita em silêncio e sozinho com Deus, é um tempo precioso de comunhão íntima. É nesses momentos que nossa alma é renovada e nossa fé é fortalecida. Ellen White nos convida a fazer de Cristo nosso exemplo na oração. Ele passava noites inteiras orando, buscando a vontade do Pai e recebendo forças para a sua missão. O segredo para ter a oração ouvida por Deus não é uma fórmula mágica, mas uma relação profunda e sincera com o Criador. É a combinação de fé, humildade, perseverança, gratidão e um coração alinhado com a vontade divina. Ela nos assegura que quando oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que lhe pedimos, sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizemos, que suas palavras de oração sejam um perfume suave que sobe ao trono de Deus. Que você experimente o poder transformador da oração e veja suas petições atendidas, segundo a rica vontade do Senhor. Não desista da oração. Ela é sua linha direta com o céu, sua fonte de força, paz e esperança. Mantenha seu coração aberto e sua fé firme, pois Deus está sempre pronto a ouvir. O maior obstáculo à oração não é a falta de tempo, mas a falta de desejo. Ellen White nos exorta a cultivar um profundo anseio pela presença de Deus, uma sede incontrolável por comunhão com Ele. A oração não muda Deus, mas muda a nós mesmos. Ela nos transforma, moldando nosso caráter ao de Cristo e nos preparando para cumprir seus propósitos em nossa vida. Finalmente, lembre-se que a oração é um ato de confiança. Entregue seus medos, suas preocupações, seus sonhos e seus desejos a Deus, sabendo que Ele cuida de você com amor infinito. O segredo continua a ser desvendado. Depois de compreendermos que a oração é o abrir do coração a um amigo, precisamos olhar para o aspecto mais íntimo deste segredo, a condição deste coração.
Ellen White foi enfática. O segredo para a oração ser ouvida reside também na sinceridade da vida. Como podemos pedir o céu enquanto nossos afetos estão firmados na terra? Ela advertiu contra a rotina morta de orar e pecar, pecar e orar. Um coração cheio de maldade, engano ou amor próprio torna as mais belas palavras uma abominação aos ouvidos de Deus. O Senhor não se deixa enganar. Ele lê o coração e entende nossos motivos ocultos e propósitos. A oração verdadeira deve ocupar as energias da alma e mudar a própria corrente da vida. Se afastarmos o orgulho e o egoísmo, que são o maior obstáculo, nossa alma sentirá o vazio de tudo o mais debaixo do céu. Este é o espírito do rei salmista e de Daniel. Este é o ponto central. O verdadeiro poder não reside em nossa perfeição, mas naquele que intercede por nós. Mesmo nossas mais sinceras petições são imperfeitas e contaminadas pela nossa natureza caída. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que penetrou os céus. Nossas orações, por mais fracas ou mal formuladas que sejam, ascendem ao santuário celestial onde ele ministra. Ele as apresenta ao Pai sem permitir que uma palavra desajeitada se perca. Cristo as reveste com o incenso de sua própria perfeição, tornando-as aceitáveis e belas aos olhos de Deus. Orar em nome de Cristo é subsistir diante de Deus em virtude do seu sacrifício. É graças à justiça imputada dele que somos reputados preciosos. Ele apresenta a nossa prece como se fosse o seu próprio desejo por nossas almas. Este é o maior conforto e o segredo que anula nossa indignidade. É por amor a Cristo que o Senhor perdoa e ouve aos que o temem. Considere também o valor da oração secreta. Ela não precisa de templos ou de multidões. Enquanto você está em seu trabalho, no meio do burburinho diário, você pode elevar silenciosamente sua alma ao céu. Essas petições inaudíveis não se perdem no silêncio. Elas se erguem acima do barulho da vida, acendendo como incenso puro perante o trono da graça. Coisa alguma pode sufocar o desejo da alma que clama. Ellen White diz que isso é a ligação imediata com a fonte da vida, o segredor de o poder espiritual que fortalece os nervos e músculos da vida religiosa para o grande conflito. O cristão cujo coração está firmado em Deus por essa oração constante não pode ser vencido pelos ardis do inimigo. Todas as promessas e recursos de Jeová estão empenhados em garantir seu livramento. E quanto às orações que parecem não ter resposta, ela adverte contra a presunção de dizer que Deus deve responder exatamente do modo e no tempo que nós especificamos. A oração da fé nunca se perde, mas o modo da resposta pertence somente a Deus. Ele é sábio e sabe o que é melhor para nós. Seu tempo e sua maneira são mais altos que os nossos. A resposta virá na ocasião e na maneira em que melhor há de satisfazer a nossa real necessidade, mesmo que seja diferente do que pedimos. Ele não dá o que nos prejudicaria, mas o que nos edificará. Portanto, persista. Mantenha-se firme nessa confiança em Cristo, o intercessor. Que você cultive a oração como a respiração da alma, abrindo o coração e alinhando sua vontade à de Deus. Este é o segredo mais profundo. A oração não é apenas o que você pede, mas o que você permite que Deus faça em você através de Cristo. É a comunhão de um ser humilde e obediente com o Deus infinito. Deixe que estas verdades transformem cada momento seu em uma oportunidade de oração e comunhão. Que a jornada de sua fé seja de agora em diante marcada pelo poder deste segredo.